Neste vídeo vamos então tentar apresentar aqui a tarefa. Não sei se iremos conseguir fazê-lo ao longo deste vídeo, toda a parte da apresentação estrutural das tarefas, mas vamos tentar fazer isso. Isto é, nós temos aqui no nosso front-end um conjunto de tarefas que eu agora vou pura e simplesmente remover. Neste caso vou deixar o total de tarefas, vou remover estas três últimas e vou deixar apenas a primeira como um guia de referência para eu poder perceber qual foi o HTML usado para nós criarmos cada uma das referências, ok? Ou melhor, para cada uma das tarefas. Isto é a referência que nós vamos usar para criar cada uma das tarefas que depois vão ser agregadas aqui ao nosso container, certo? Ora, o que é que acontece aqui? Neste caso, nós vamos ter que perguntar ao sistema, ok, traz-me as tarefas deste utilizador que estejam na base de dados. E depois teremos que, mediante a resposta, multiplicar o número de tarefas pelo número de apresentações que aqui estão, certo? Então é isso que nós vamos tentar aqui fazer. Ora, neste caso, se eu retirar aqui o classe de none, okay, vamos retirar daqui simplesmente para ver o aspecto visual da tarefa, o que se vai pretender agora é que cada tarefa que exista seja construída e adicionada automaticamente pelo JavaScript desta forma. Eu vou aqui reduzir um bocadinho apenas aqui o zoom para vermos um bocadinho maior. Então nós temos aqui o texto da tarefa, vamos ter também o seu status, que vai ter que encaixar aqui, e vamos ter que preparar de alguma forma estes links que aqui estão, que ainda não são links, são apenas textos, são apenas conteúdo, vamos ter que os preparar de forma a que eles fiquem relacionados intimamente com cada uma das tarefas que está a ser apresentada. E depois vamos ter também que atualizar aqui o valor das tarefas, o total, ok? Então vamos aqui, em primeiro lugar, ver o seguinte, aqui no nosso, ok, aqui o nosso... Os separadores aqui ainda estão ativos do vídeo anterior. Eu vou fazer aqui, eu vou ter que fazer um reload desta parte, então vou fazer aqui um close folder. Vamos fazer aqui um open folder para ver se resolve entretanto, ou neste caso vamos abrir aqui o open recent, neste caso é o nosso backend. Ok, já está então resolvido, tudo certo. Então o que é que eu quero agora fazer aqui? Eu vou duplicar isto que aqui está e vou colocar aqui, ou melhor, não é necessário, peço desculpa, nós já tínhamos aqui isto. A verdade é que ao selecionar tudo das tasks onde temos este utilizador, nós não devolvíamos nada porque ele de facto não tem, ok? É isso que aconteceu. Em primeiro lugar vou iniciar aqui o meu servidor antes que eu me esqueça, então vamos ter um node --watch server, está iniciado. Vamos aqui à nossa base de dados adicionar uma task para o nosso utilizador. Como é que o vamos fazer? Vamos fazer aqui um insert, aqui vamos colocar o ID do user é o 1, task test, vamos colocar, ou text, vamos colocar aqui texto da nossa tarefa, ok? Eu vou aqui fazer um duplo clique para vermos um bocadinho melhor. Aqui no task status vamos colocar simplesmente new, que é uma das condições, ou uma das, vamos dizer, uma das estruturas, ou uma das formas, um dos status que a nossa tarefa vai ter. Neste caso será o status que vai ter quando ela for criada. Aqui vamos ter o created at e o updated at, não é importante, vamos deixar ficar assim. Então, o que é que significa agora? Que se eu fizer um hard reload disto, nós já deixamos de ter aqui aquela mensagem que indicava que não havia tarefas e passamos a ter aqui a tarefa. Repara, e a tarefa tem esta estrutura que aqui está, e é com esta estrutura que nós vamos trabalhar este HTML que aqui está. Então vamos aqui regressar a tudo isto, e aqui onde nós temos o console log dos dados, nós passamos a ter então a parte da apresentação ou da construção da nossa resposta. Então para isso o que é que nós vamos fazer? Bom, há várias formas de fazer tudo isto, mas uma delas será eu pegar nesta informação que aqui está, vamos copiar toda esta informação e vamos passá-la aqui como um comentário para o nosso JavaScript. Então vamos colocar aqui um comentário. Ora, o que é que eu vou ter que criar aqui nesta minha estrutura? Tenho aqui um div, depois tenho outro div, depois vou ter ainda outro div, e repara que tudo isto que aqui está pode a determinada altura ser demasiada informação para estar a criar elementos e a inserir elementos uns dentro dos outros, etc. E quando nós temos aqui algumas informações apenas que vão ser atualizadas, se calhar o melhor é mesmo pegar nesta informação toda e transformá-la num grande script de HTML, ou melhor, numa grande string de HTML. Vamos fazer aqui assim, let HTML é igual a quê? E agora eu vou colocar aqui isto desta forma. Vamos colocar aqui uma interpolação. Vamos colar todo este texto que aqui está lá dentro. Ok? Vamos colocar aqui assim, desta forma. Certo?
e vou só colocar nos espaços específicos os dados que eu quero provenientes do meu dados, ok? Neste caso, o dados aqui terá que ser um ciclo. Então, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Eu vou ter que percorrer cada uma das tarefas. Então, repara, eu vou ter que fazer o seguinte. For each. Aqui vamos substituir por dados. Que dados na prática são de facto as tarefas. Podemos lhe chamar assim. Ao chamar a isto assim, desta forma, vamos ter que perguntar se tarefas.length é igual a 0. Aqui vou colocar tarefas. Aqui vou colocar tarefa. E vou definir o HTML lá dentro. Okay? Por cada tarefa eu vou ter que criar uma estrutura de HTML destas. Aqui no final eu vou ter que fazer um document.querySelector e neste querySelector eu vou buscar este container que eu aqui tenho para adicionar este HTML no seu interior. Okay? Então vamos fazer aqui isto desta forma. .innerHTML é igual a HTML. Bom, no entanto, isto tem um problema. Porquê? Porque por cada tarefa ele iria sempre adicionar um HTML novo e então só iríamos ter a primeira tarefa disponível. Então isto não vai funcionar. Então o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos criar o div, que será o nosso container da tarefa, que é este que aqui está. Então eu vou dizer o seguinte. Div, ou melhor, let task container é igual a document.create element. E este element vai ser um div. Vamos definir as propriedades do nosso task container e vamos dizer que o task container.innerHTML, ou melhor, vamos colocar aqui task container, simplesmente assim, vai ter, ok, vamos colocar aqui um class list.add e agora vamos poder adicionar aqui isto, repara, row e mb3. Vamos adicioná-los da seguinte forma. Aqui no row é uma das classes e depois colocamos uma vírgula e colocamos a outra. Então nós estamos a construir isto que aqui está, certo? Obviamente que ao criar o elemento desta forma, nós estamos aqui, ao criar o div desta forma, também já estamos a definir o seu fecho, que é este div que aqui está em baixo. Então eu deixo de ter necessidade de ter isto daqui. Porquê? Porque eu agora vou fazer o seguinte. Aqui vou dizer que no meu document.querySelector task container, ponto, e agora em vez de utilizar aqui o innerHTML, eu vou dizer que quero fazer um append child do meu task container. Não, neste caso não é o task container. Aqui nós temos o task container, pode haver aqui um erro. Então vamos colocar aqui task article task ou new task. Vamos colocar aqui new task. Mais fácil assim. Ok? New task. E aqui vamos dizer que queremos adicionar a nova task aqui. E eu não estou a usar a task aqui. Porquê? Porque estamos a usar aqui tarefa e depois pode haver aqui alguma confusão. Então é assim. Eu estou a criar aqui um novo div que na prática vai ter estas classes, row, etc. E há de ter aqui um HTML que é construído aqui dentro. Okay? Quando eu chego aqui em baixo, vou adicionar ao contentor de todas as tasks este div que aqui está. Okay? Obviamente que aqui falta colocar que o new task .innerHTML vai ser igual ao nosso HTML. Agora, podemos organizar isto de uma forma mais interessante, que é, primeiro preparo toda a variável do HTML e só depois é que eu crio aquele meu novo elemento para o adicionar lá no seu interior, ok? Para adicionar aqui no interior do container das tasks, certo? Portanto, relembrando aqui, só para estarmos sintonizados, eu tenho aqui um ciclo por todas as tarefas que existirem, porque se não existirem tarefas ele vai-me dizer que não existe nenhuma, ok? E portanto, neste caso, temos aqui também a necessidade de fazer o seguinte, document query selector, no tasks, class list, remove dnone. Ora, aqui o que é que nós vamos ter? Se ele já tem um dnone, vamos aqui verificar se ele tem aqui um dnone, ok? Onde é que está? Total tarefas, ok, ele tem aqui um dnone. Mas nós vamos reforçar aqui o seguinte, se existirem tarefas, ele aqui em baixo, depois de fazer aqui a agregação do append child no ciclo, porque ele faz aqui este ciclo aqui dentro, o que nós vamos aqui ter que fazer é buscar novamente aqui o noTasks e vamos adicionar o dnone. Porquê? Porque nós temos tasks para apresentar, portanto não vamos apresentar aquela mensagem a dizer que não existem tasks, certo?
Então é isso que nós estamos aqui a fazer. Portanto, aqui, ao fazer o ciclo por todas as tarefas que existem, eu estou a construir um texto HTML que contém aquela estrutura que eu criei inicialmente. E é uma boa prática criar a estrutura, veres como é que ela fica com o aspecto visual, para depois a poderes puxar aqui para o HTML e agora vais só alterar os aspectos que tu queres, ok? E depois de fazer aqui a definição deste HTML, eu crio um novo elemento, que é o que vai conter este HTML no seu interior, defino as suas características base e envolventes. Vou dizer que o seu conteúdo lá dentro, o seu inner HTML é igual ao HTML que eu aqui tenho e depois vou adicioná-lo ou vou acrescentá-lo a todos os elementos que já existam dentro do Tasks Container. Ora, este Tasks Container vai também ter que ser objeto de uma outra circunstância, que é o seguinte, eu vou copiá-lo daqui e vou dizer que eu quero que ele seja primeiro vazio. Então eu vou dizer que o ponto inner HTML vai ser igual ou a vazio ou a null. É indiferente. Okay? Para quê? Para que ele depois comece a construir a nova coleção de tasks. Porque senão, sempre que eu adicionasse uma nova task ou refrescasse, etc., ele iria acrescentar mais tasks, iria repetir as tasks, iria duplicar as tasks. E não faz qualquer sentido. Ora, agora aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou apenas alterar um dos valores. Neste caso, nós temos aqui este, que é o texto da task. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar uma interpolação e dizer que quero da tarefa. O que é que eu quero desta tarefa? Bom, se formos aqui olhar, eu quero o task text, o texto da nossa tarefa. Então vou colocar aqui um ponto, task text. Não vamos ainda mexer no resto, iremos tratar disso no próximo vídeo. E agora vamos testar aqui o nosso sistema. Repara, se eu agora refrescar, já temos aqui o texto da nossa tarfa, ok? Aqui é um erro que está na base de dados. Aqui está tudo exatamente igual, mas repara como já temos aqui tudo isto a ser construído de forma dinâmica. Obviamente que aqui em baixo o que é que falta? A nossa informação sobre o total. Então repara que aqui no total tarefas nós temos um ID. Então eu posso, depois de construir aqui todo este ciclo, de dizer que eu quero esconder a parte de não existem tarefas, eu também posso colocar aqui um document. Aliás, eu posso fazer simplesmente isto, duplicar. Vou aqui buscar esta parte assim, certo? E agora como eu estou aqui dentro e sei qual é o tarefas.length, isto é o comprimento das tarefas, o número de tarefas que eu aqui tenho, aqui no class list eu não quero apresentar nada disto, eu vou simplesmente dizer que ponto text content é igual a isto, ok? Ora, o que é que vai acontecer aqui? Vamos ter que verificar que aqui no lista de tarefas, ok, não, aqui neste espaço, aqui dentro, repara, em vez do total tasks, nós vamos ter que colocar aqui dentro deste span, porque nós só queremos alterar este valor, aqui não queremos alterar. Então este ID, nós podemos deixá-lo ficar aqui, ou então vamos fazer o seguinte, vamos pegar nele, porque este espaço também está invisível se não existirem tarefas, e vamos colocá-lo aqui dentro. E assim o valor que vai ser alterado é este que está ali. Vamos testar isto e então supostamente já deverá aparecer aqui as tarefas. Repara que não, ele diz que cannot properties of null, isto é, não foi possível ir buscar esta informação. Porquê? Porque aqui o total tasks é um ID. Vamos verificar aqui, total tasks, ok, query selector, text content igual a tarefas.length, deveria estar a funcionar. Ctrl Shift R, ele diz-me que não consegue ir buscar a propriedade de um objeto nulo, neste caso text content, que é esta propriedade que ele diz aqui que não consegue ir buscar. Vamos verificar se conseguimos resolver esta situação. Eu vou aqui comentar tudo isto e vou fazer simplesmente o seguinte, console.log e aqui tarefas.length, ok? Nós vamos ver aqui a aparecer, espero eu, o resultado. Temos uma tarefa, portanto aqui é pacífico, não há qualquer problema. O problema parece-me estar aqui no Document Query Selector, o Total Tasks ele diz que não consegue encontrar, então nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos duplicar aqui isto, vou comentar isto, vou retirar daqui esta parte toda e quero ver se ele vai buscar este elemento ou não. Console.log vai-me buscar este elemento e apresenta-me dentro da console. Vamos verificar aqui, Ctrl Shift R e ele diz-me, não existe este elemento. Portanto, há aqui qualquer coisa que está errada no nosso HTML ou na nossa query, que eu tenho aqui total tarefas ou total tarefas é igual a tudo isto, etc. Depois tem aqui um span, class, temos aqui o ID igual a tasks e eu não consigo perceber onde é que está o problema. O problema existe de facto. Então, total texts
tasks é este ID, total tasks. Eu não sei se existe aqui isto repetido em algum lado, aparentemente não, só existe aqui, portanto ele deveria simplesmente fazer esta atualização. Então vamos aqui reforçar novamente, isto é, eu quero ir buscar pelo ID, um query selector do document, e ele iria buscar aquele elemento. Por alguma razão ele não está a conseguir ir buscar aquele elemento do nosso span. Repare, ele continua a dar aqui o nulo. Bom, como o vídeo já vai muito longo, se conseguires detectar aqui o erro que existe dentro do nosso código, muito bem, vais corrigi-lo. No início do próximo vídeo nós já vamos trazer essa correção efetuada para podermos avançar com o nosso desenvolvimento.